Olá, oi Fê, boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos para nossa live. Terça-feira, aqui está bem friozinho já. E lembre-se sempre de trazer sua água. Assim, muitas curtidas na tela para chamar as pessoas. Sejam todos bem-vindos. Ah, espera aí, que acho que está escuro, né? Deixa eu acender outra luz aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Ainda estou me adaptando ao meu novo ambiente, vamos dizer assim. Já coloquei os quadros na parede, faltam umas coisinhas ainda. Boa tarde, todos bem? Boa tarde. A live de ontem já está lá no YouTube, Full Terapia, tá? Que foi bem legal. A live de ontem, um pouquinho diferente. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou dando uma pincelada, vamos dizer assim. E, gente, dedinho na tela, dedinho assim, um dedinho nervoso na tela, compartilhando para o TikTok espalhar a nossa live. Então, o que acontece? Todo mundo quer uma vida boa, todo mundo, ao menos, acredita no seu consciente que a vida poderia ser mais fácil. Mas, para algumas pessoas, isso não é tão óbvio e as pessoas não percebem que tudo está conectado, tudo. O seu comportamento na internet está conectado com sua dor nas costas. O seu comportamento no escritório, o seu comportamento na internet, nas redes sociais, está conectado com sua dor de estômago. Por quê? Porque tudo isso é emoção. Então, quando nós nos conectamos com algo muito vibracional, no sentido mais denso, que é a raiva, o ódio, o que é essas coisinhas vermelhinhas aqui? Ah, tá. Tá falando que são presentes indisponíveis. Bom, enfim. Gente, dedinho na tela para espalhar. Então, a nossa dor no estômago, a nossa dor no joelho, as nossas costas são convites, porque dor é escola, doença é escola. É uma maneira que o corpo encontra para que você perceba certas condições da sua personalidade. Isso não é uma teoria minha, isso é uma teoria lá de Hahnemann, em 1800 alguma coisa, e o Dr. Bach também veio falando dessas personalidades em 1930, aonde a personalidade ela nos adoece. Vou ver, mas e as doenças genéticas? Raras exceções, o nosso aporte genético ele tem uma responsabilidade de 30% na nossa condição de saúde e doença. 70% é o nosso comportamento, 70% é a nossa alimentação, é a nossa personalidade, como nós enfrentamos a vida. Mas qual que é a grande chave de tudo isso? Nós temos lá os 30% da condição genética nos adultos. Isso para criança é um assunto para outra live, tá? Mas o que acontece? Quando nós machucamos o nosso corpo, no sentido de que quando nós desenvolvemos uma doença, para que a gente recupere a nossa saúde, é muito mais trabalhoso do que perder. Está fazendo sentido? Estão percebendo aonde eu quero chegar?
Então, o que acontece? Você vem lá 30, 40, 50 anos vivendo de uma forma equivocada. Você vem 30, 40, 50 anos machucando o seu corpo, comendo errado, bebendo pouca água. Tem gente que acha que água é luxo. Aí eu não gosto de água, eu só bebo refrigerante, eu só bebo suco. Gente, água não é luxo. Água é uma necessidade corporal. Mesmo que você não goste, você precisa colocar este hábito na sua vida. É o que eu sempre falo, está aqui assistindo a live? Traz a garrafinha que vai bebendo, pega lá um copo d'água. Eu sempre falo nos meus vídeos, é um vídeo longo? Pega um copo d'água para ler. Água é hábito, vou aqui beber a minha. Boa tarde, gente. Boa tarde, Fatinha. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Que Felipe? Beatriz. Gente, dedinho na tela pro TikTok espalhar nossa live. Vamos voltar a ativar. Agora as lives serão no período da tarde, porque tive uma mudança radical aqui de vida, que tem um vídeo contando aí para vocês. Então, o que acontece? Fúvia, mas eu nasci com uma condição corporal. Vou dar um exemplo, que eu tenho esse vídeo lá no YouTube, que eu falo da minha condição corporal. Eu nasci com 3 hérnias de disco congênita e 2 escolioses em S. Fúvia, eu nasci. E isso só foi descoberto na pré-adolescência, quando as minhas costelas começaram a comprimir o meu pulmão e eu tive uma sensação de que eu estava morrendo asfixiada pelo meu próprio corpo, tá? Então, eu nasci com isso, eu nasci. E aí, isso há mais de 30 anos, né, a gente começa a entregar a nossa idade. Isso há mais de 30 anos, aí no interior de São Paulo, com aquela fisioterapia bem tradicional, tipo, olha, oi Mel, gente, dedinho na tela. Aí, muita fisioterapia, musculação, natação. Eu vivia à base de analgésicos, porque eu sentia muita dor. E aí eu passei toda a minha adolescência sentando naquelas cadeiras de madeira, sabe? Que não tem curva nenhuma. Eu sentava toda retinha assim. Porque eu muito magrinha, o meu músculo não sustentava o meu corpo. Eu nasci assim. Eu nasci. Esse foi o meu corpo. E era até tortinha. Hoje eu continuo um pouco tortinha, mas só percebe na cintura. E eu descobri, eu tinha uns 12 anos, aí o meu ortopedista lá na época, olha, você não vai poder engravidar, você não pode sentar em sofás, você não pode sentar toda torta, tanto é que até hoje eu fico bem retinha, porque eu criei esse hábito de estar bem retinha. E muita dor, o meu músculo de vez em quando, ele era muito molinho, ainda né? Ele entrava dentro da escápula, gente, que dor. Então eu sou uma pessoa que eu sofri muito com dor corporal, muito. Aí fui para o Rio de Janeiro, fiz farmácia lá na Federal do Rio de Janeiro, sempre retinha, não tentando fazer os movimentos programados para não ferir a minha coluna. Aí quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu comecei a ter muitas crises de dor, porque pegava muita caixa pesada, não respeitava o meu limite corporal, não dormia direito, porque farmácia hospitalar é um caos, né? E eu tinha um cargo de gerência, então era muita responsabilidade, aquilo começou a machucar muito o meu corpo. Fiz muita acupuntura, ao ponto que o diretor do hospital queria operar a minha coluna, porque eu tenho 3 hérnias de disco congênitas. Eu ainda tenho essas hérnias de disco. Mas olha que interessante. E eu estava para operar, assim, um dia antes da cirurgia, eu falei,
porque é uma cirurgia de alto risco. Eu não aconselho a quase ninguém, porque tem que estar muito consciente. Falei, meu Deus, eu posso ficar pior do que eu já estou. E eu vivia com analgésicos fortes, derivados de morfina. Gente, era muita dor mesmo. Quem aqui conhece uma dor de coluna sabe do que eu estou falando. E dedinho na tela. E o que aconteceu? O hospital, a farmácia hospitalar, começou a me fazer muito mal, porque eu sempre gostei de plantas. A minha bisavó, boa tarde, boa tarde. A minha bisavó, ela é uma índia tupi-guarani, então eu cresci vendo ela mexer com plantas, fazendo benzendo as pessoas. Eu sempre gostei muito disso. Naturalmente, eu brincava de cuidar das pessoas com plantas e fui parar na farmácia hospitalar, o que me trouxe muito conhecimento. Mas aquilo já não. Eu olhava aquilo, qualquer coisinha corta, opera. Eu falava, não, calma, mas da onde vem tudo isso, né? E as pessoas não melhoravam como gostariam de melhorar. Aí eu decidi, tem né, mais confusão aí, mas resumindo, em 2005 eu decidi sair, boa tarde, André, sair da farmácia hospitalar, lá no Rio de Janeiro, e ir para Minas Gerais, na Universidade Federal de Lavras, estudar plantas medicinais. Uma mudança radical, né? Mas eu queria muito aquilo. E com a minha coluna ainda muito sem jeito, vamos dizer assim. Quando eu cheguei em Lavras, e também eu trabalho, né, mestrado com plantas, carregava muito vaso, ficava muito tempo sentada naquelas cadeiras escolares antigas, tortinhas, sabe? Aquilo é um veneno para minha coluna. E lógico que eu passei mal na sala de aula. E o que era o meu passar mal, gente? É uma coisa assim, o mico do ano. Eu caía no chão, porque quando eu levantava, a minha perna adormecia e eu não sentia a minha coluna pinçava o nervo e eu caía. Porque é bem aqui na lombar para sacro, sabe? A minha hérnia de disco, é bem ali embaixo. E aí eu caía. E lógico que eu caí lá na universidade. Caí, que nem uma jaca mole no chão. Aí vieram me socorrer, todo mundo meio que sem graça. Nossa, ninguém me conhecia direito ainda, eu estava chegando na universidade. E, nossa, o que aconteceu? Eu falei, olha, calma, infelizmente é assim mesmo, eu tenho uma condição congênita de nascimento com a minha coluna e eu não consigo, às vezes, firmar o corpo e eu caio, simplesmente caio. E sinto muita dor, lógico. Aí um técnico, olha como as coisas são interessantes. Eu lá do Rio de Janeiro, fui para Minas Gerais, ele falou assim, Fúvia, posso te indicar um professor aqui? Falei, pode, eu naquela condição há mais de 20 anos, caindo no chão, cheia de dor. Se alguém me traz uma solução razoável, lógico que eu vou olhar para aquela solução. Então era um professor aposentado que ele trabalhava com reflexologia corporal, não é só podal. E ele tinha ajudado muitas pessoas, mas pensa numa sessão dolorida. Gente, alguém já passou por dor de coluna aqui? Escreve aqui se alguém já passou. Dá toquinho na tela pro TikTok espalhar. Vamos ver se a gente chega nos 10k de curtidas. A nossa live vai até 3h10, 3h20, tá? Então, o que aconteceu? Fui lá naquele professor Cartacho. Aí ele aperta os pontinhos do seu corpo, a mandíbula. Gente, em pontinhos que eu nunca imaginei que doía tudo. Escorria lágrimas e eu falava, ai minha Nossa Senhora, ele tinha um quadro da Nossa Senhora assim na parede, boa tarde. E ele falava, estou contando um pouquinho da minha história de superação de dor corporal, para que vocês compreendam o que é a cura, o que são as possibilidades, o que é a escola chamada doença, tá? Isso vai ficar gravado, depois vai lá para o YouTube. Mas vamos conversando aqui. E o que aconteceu?
Quem que é novo aqui? Quem está chegando agora? A gente dá dedinho na tela para o TikTok espalhar. Aí fui lá nesse professor e falou, olha, são 10 sessões, 20 minutos cada sessão. No começo é muito dolorido, mas lá para a terceira, quarta sessão já começa a diminuir, aí começa a buscar essas travas corporais. Ah lá, Andréia, sua primeira vez aqui. Então, Andréia, eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais e terapeuta holística. Aqui a conversa terapêutica é para ampliar a nossa compreensão das possibilidades de cura, de doença, a respeito das nossas dificuldades corporais de cada um, tá? Hoje eu resolvi trazer um pouquinho a minha história, o meu desafio corporal, no sentido dessa questão genética, tá? A minha mãe sofre de coluna, muitas tias sofrem de coluna, mas qual que é a diferença? Por exemplo, a minha mãe sofre de coluna até hoje. A minha mãe não quis fazer este tratamento. Eu levei ela para Lavras e ela fez uma sessão e não quis. Olha, eu tenho hernia de disco. Eu nasci com 3 hernias de disco. Eline. Eu nasci com 3 hernias de disco, então essa história vai te interessar. Aí eu fui lá fazer essa sessão, esse trabalho com esse professor. Ele é um professor aposentado da UFLA. E assim, gente, no começo era muito dolorido, mas Eliane, e olha que interessante esse trabalho da reflexologia corporal. Eu cheguei lá travada, já ia me encher de analgésicos, que na verdade não resolve, você só não reclama, mas não resolve muito a dor, tem que esperar a dor passar. Já na primeira sessão eu saí muito melhor. Na segunda sessão, gente, foi incrível. Aí conversando com ele, que eu era terapeuta, reikiana, fazia também trabalhos corporais com Tuiná, Magnify Healing não, Mahakaruna e tal. Aí ele falou, Fúvia, quer que eu te ensino? Eu falei, quero sim. E ele me ensinou. Aí eu coloquei um pouco de leveza nesse tratamento, que é full terapia. E eu ensino algumas coisas de alívio lá no canal Full Terapia. Gente, eu fiz essas 10 sessões. Isso foi em 2005. Eu fui uma adolescente que eu não sustentava o meu corpo. Se caísse uma caneta no chão, eu não poderia baixar de qualquer jeito para pegar, porque corria o risco de eu descer para pegar e não voltar mais, de ficar lá plantada no chão. Andréia, é mais ou menos assim. Andréia, tem alívio de dor de coluna com a reflexologia corporal lá na Full Terapia, tá? No YouTube. Gente, fiz essa sessão, né? Eu nasci com 3 hernias de disco e 2 escolioses em S. Boa tarde. Isso foi em 2005. Em 2005 eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. No meu doutorado eu tinha mais de 300 vasos de 10 litros cada e alguns vasos de 50 litros que eu carregava, puxava sozinha. Eu vou te falar uma coisa, eu nunca mais tive crise. Por quê? Eu já tinha feito de tudo, acupuntura, um monte de choquinho, ondas curtas, infravermelho, fisioterapia. O meu fisioterapeuta queria me colocar colete. Falei, meu Deus, uma adolescente com colete é acabar comigo. E já sou torta de colete ainda. E isso mexe com a nossa estima. Aí o que aconteceu? O que hoje, com todo o estudo que eu tenho de terapia, vejo o meu processo, e por exemplo, o processo da minha mãe. A minha mãe tem mais de 70 anos e até hoje ela está lá na fisioterapia lutando, cheia de dor. Mas eu não posso forçar a minha mãe a passar pelo processo que eu passei. Eu não estou falando que a fisioterapia é ruim. Eu também, Eliane, eu também tinha esse tipo de crise.
Não estou falando que a fisioterapia é ruim, estou falando que para o meu processo corporal eu não vi diferença. Mas, por exemplo, quem tem um acidente, que precisa de reabilitação, é fantástico, mas para o meu processo corporal, a reflexologia corporal foi melhor e eu realmente obtive a cura. Agora, essa cura que eu obtive com lá em 2005, eu nunca mais caí. Mas quer dizer que eu nunca mais senti dor? O que vocês acham? Eu tive a cura lá, eu nasci com 3 hérnias de disco e 2 escolioses. Vocês acham que assim, eu tive a cura do meu processo, mas vocês acham que eu nunca mais tive dor? Eu nunca mais tive dor? Lógico que eu tive dor. Agora, eu nunca mais travei. Sobre a esclerose na atividade física, você está falando da esclerose múltipla, Liza? Se for a esclerose múltipla, eu vou pedir para você procurar o protocolo Coimbra, que é lá do doutor Cícero Coimbra, tá? Da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que vai te ajudar. E eu te aconselharia a buscar o Shiatsu. O Shiatsu e o Pilates. Sim, o nosso corpo precisa de movimento. Por mais dolorido que o nosso corpo esteja, como um motor enferrujado. Isso serve para todos os processos de coluna. Fúvia, mas eu estou com artrose, com artrite. Precisa ter uma atividade adequada. Ou yoga, ou pilates, shiatsu, tá? E também vitamina D, aquela bebida de babosa com mel, eu ensino lá na Full Terapia também. O próprio Jin Shinjitsu, que é o toque da cura, por exemplo, você está com dor? Por exemplo, estou com dor no braço. Você vai colocar as mãos, aquece, não é rezar não. Aquece levemente as mãos, coloca aonde está doendo e espera de 5 a 20 minutos. Porque só este toque não precisa rezar, não precisa aplicar nada. Só este toque faz com que as células de defesa, as células anti-inflamatórias, são trazidas, vamos dizer assim, de forma química para essa região que está inflamada da dor. E ajuda. Jamais, tá com dor? Não bata, não fique batendo o tecido com dor, porque as células já estão frouxas na inflamação. Quanto mais você fica batendo onde está doendo, só por bater, acontece extravasamento de líquido daquelas células, aí acaba inflamando mais, doendo mais. Fúvia, mas lá o meu terapeuta, ele dá um soquinho. Sim, na hora da terapia, ele está tirando os nozinhos. Que às vezes é necessário, mas eu estou falando você, em casa, sem conhecimento, ficar batendo aonde dói, não é boa escolha. Você vai aquecer as mãos e colocar aonde dói. E por que eu estou falando isso? Eu tive esse tratamento da reflexologia lá em 2005, eu nunca mais travei, nunca mais. E engravidei com 41 anos, e tive uma gravidez super tranquila, trabalhei até o último momento. Então, assim, a minha filha nasceu num dia, eu trabalhei a manhã inteira, fui fazer uma terapia chamada Watsu, que é shiatsu na água. Aconselho para todo mundo procurar este processo terapêutico, que é uma terapia sem palavras. Eu gosto dessas terapias corporais, sem trazer só no mental, para poder liberar, o nosso corpo liberar informações. Então é o Watsu, que é o shiatsu na água. Trabalhei a manhã inteira, fui para a terapia aqui em Rio Preto, eu não morava aqui, fiz esse processo terapêutico e 8 horas da noite a minha bolsa estourou. Então eu trabalhei até o último momento.
Para o meu ortopedista, e até hoje ele trata os clientes dele assim, porque é daqui da região, eu jamais poderia engravidar. Eu cresci, eu ouvi a minha adolescência inteira ele falando: você não vai suportar a barriga. Na hora que você engravidar, você vai cair de cama. E eu não caí de cama, eu trabalho atendendo essas questões corporais que eu desenvolvi a full terapia, porque eu passei muito com esse processo corporal, que faço constelação, grupos de constelação, curso de reiki, curso de terapia floral, que eu fico em pé, eu não fico dando curso sentada, entendeu? Com um barrigão desse tamanho, tem umas fotos minhas na rede, com a barriga desse tamanho, trabalhando. E ainda tem as minhas 3 hernias de disco e a minha escoliose, só deu uma ajeitada no corpo. A minha filha era pequenininha, eu fui dar palestra com ela, ela ficou um tempão na palestra no meu colo e não travei. Porque eu fiz um tratamento que deu certo para o meu corpo, para minha condição. Esse tratamento, ele tira os nozinhos. É como se o nosso corpo fosse um monte de cordas, e com a dor, com o processo de dor, a gente vai fazendo vários nozinhos. E o analgésico, ele não desfaz esse nó. O analgésico, ele tenta fingir que o nó não existe. Enquanto o analgésico está lá, nós temos a sensação que aquele nó foi diminuído, mas não diminuiu. Quando sai o analgésico, dá um pouquinho, aquele nó está lá. Então, essas técnicas corporais, a full terapia, o shiatsu, o jinshin jitsu, o liangong, eles vão nos nozinhos, a reflexologia corporal, não só a podal, percebe? E o que isso tem a ver? Por que eu estou trazendo esse meu... A gente, aqui tá um frio danado. O nariz está começando a querer... Minha mão tá super gelada. E água, hein? O que eu gostaria que vocês percebessem do processo de cura? O processo de cura, ele é ativo. A nossa condição de saúde é ativa. Se nós acordamos, né? Eu acordo todo dia e eu escolho ter saúde, construir a minha saúde, não é sentada no sofá só bebendo refrigerante e assistindo Netflix. Mesmo que eu não saia para caminhar, eu não tenho essa possibilidade ainda, né, depois da maternidade, de ir para academia, isso, aquilo, eu faço os meus alongamentos vendo os vídeos do YouTube, eu faço pela minha cabeça mesmo, bebo muita água, busco o exercício da flexibilidade. E onde que eu gostaria de entrar aqui essa questão corporal? É flexibilidade. Quando somos muito rígidos, dói tudo. E já ouviram a metáfora do macarrão? O espaguete? Quando a gente pega o espaguete seco e qualquer tensão nesse espaguete, ele quebra, porque ele está muito rígido. Mas quando nós colocamos o espaguete na água quente, que ele começa a ficar mole, ele já fica difícil, você não quebra mais ele tão facilmente, não é verdade? Então a gente não pode ser esse espaguete muito rígido, porque esse espaguete rígido, qualquer coisa quebra. Agora o espaguete que passou pela água quente, ele fica mais resistente, no sentido da pressão do quebrar. É o nosso corpo. E aonde entra a nossa personalidade? Aonde entra o nosso comportamento diante da vida, da família, no trabalho, na internet? O que tudo isso tem a ver com as minhas dores corporais? Eu nasci com hérnia de disco, eu nasci. Mas a minha personalidade
Antes era muito rígida, era muito pau, pau, pedra, pedra, certo é certo, muito, eu já fui assim, muito exigente, muito não, não é assim não, e hoje eu faço o exercício da flexibilidade. Às vezes eu falo com energia, dá para perceber, né? Eu falo com energia, faz parte da minha personalidade, mas não quer dizer que eu esteja brava ou brigando. É assim. Algumas pessoas que convivem comigo há mais de 45 anos, vamos dizer assim, ainda se assustam porque querem se assustar, porque também são rígidas e não percebem que eu estou num processo de transformação e que é o meu jeito de falar. Agora, eu não entro em briga que não vale a pena, eu não entro em discussão que não vale a pena quando o assunto é muito desagradável, falar, ai, que prosa ruim, ou me levanto e sim, me dou ao luxo de ir embora. Se eu não posso ir embora, eu falo, ai, gente, vamos mudar de prosa, vamos falar de coisas melhores. Percebe? Então, a nossa personalidade, não a nossa essência, porque a minha essência é esta pessoa com energia, que fala com energia. Estão percebendo aonde estou querendo chegar? Estão? Está fazendo sentido para vocês? Escreve aqui se sim, se não, se está confuso. Então, assim, a minha essência eu não alterei. A minha essência é dessa pessoa com energia, que fala com energia até aqui com vocês. Não é verdade? Ah lá, sim, obrigada, Fê. Mas o que acontece? A questão da rigidez, de discutir por qualquer coisa. Às vezes a gente fica chateado, escuta lá uma bobagem e fala, nossa, ai que preguiça, sério isso? Mas se dá o direito de não emitir uma. Chegamos nos 10K? Obrigada, Eli. Obrigada. Tá vendo? Muito bacana, né? Fico contente. Então, assim, quando nós temos dificuldades corporais, o nosso corpo. Tchau, boa tarde, boa tarde. O nosso corpo, ele está buscando flexibilidade. Aí eu consigo essa flexibilidade só lá na yoga, só lá no Pilates? Para algumas pessoas, sim. Mas para outras, essa personalidade mais belicosa, no sentido de brigar por tudo, precisa de ajuda. E eu gosto muito, muito, muito das terapias não verbais. O que são terapias não verbais? Shiatsu. A drenagem linfática pode funcionar como uma terapia, uma reflexologia corporal, acupuntura, a tuiná, esses processos corporais, terapia floral, reiki, né? Magnify Healing, são processos não verbais. Por que eu gosto desses processos? Isso exclui a terapia verbal? Não. Para quem precisa de um acompanhamento com psicólogo, com psicanalista, está tudo bem, gente. Uma coisa não conflitua com a outra. Não é porque você faz acompanhamento com o psicólogo que de vez em quando você não precise de uma abordagem corporal. Percebe? Essa flexibilidade de perceber que são complementos. As terapias, elas não são alternativas. É muito errado esse termo de terapia alternativa. Você não, eu faço shiatsu, então eu vou abandonar o meu psicólogo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Entendeu? Porque às vezes você precisa do psicólogo e também precisa de um olhar diferente com o shiatsu, com a full-terapia, com a terapia floral, com o reiki. Está fazendo sentido? Estão compreendendo que são terapias complementares?
E o que entra isso na questão da dor, na questão da exaustão? Eu gosto muito da terapia floral, ao ponto que eu desenvolvi uma terapia floral minha, que eu sou farmacêutica, mas eu não gosto de coisas muito sutis. Nem todo mundo está apto a perceber terapias muito sutis. Por isso que o meu floral ele é muito concentrado, ao ponto que você precisa diluir em água. Esse aqui é para dor de coluna? Não, esse aqui é para o estômago. Sabe quando parece que tem um vulcão no nosso estômago que vai explodir? É este aqui. O para dor da coluna é o despertar da alegria. É o despertar da alegria, que tem lá no floralfcor.com e tem os links aqui que eu coloquei, vocês podem ver aqui. O fórmula de urgência é para dor da coluna, ele ajuda, entendeu? Olha aqui, lá no Mercado Livre. E o que a gente pode trazer para a nossa vida, para nossa compreensão? Que nem tudo é para todo mundo. Então não é porque você está num processo que você vai sair contando para as outras pessoas. Por quê? Às vezes você está num processo terapêutico que a tua mãe, o teu pai, o teu esposo, a tua esposa, os teus colegas não vão compreender. E se são terapias que você não precisa tirar roupa, não coloca a tua vida em risco, porque a gente precisa escolher terapia olhando também para isso, não é verdade? Né? Então, não é uma terapia esquisita, você não tem que tirar a roupa. Se você gosta, tudo bem, estou falando de uma forma geral. Você vai no shiatsu, eu aconselho sempre a mulher, vai numa terapeuta mulher. Você gosta da drenagem linfática? Procure uma terapeuta mulher. São pequenas ações que faz diferença para você, entendeu? Agora, eu estou, por exemplo, você está num processo de depressão, um exemplo. O processo de depressão também tem a ver com a dor na coluna, tem a ver com enxaquecas, tem muita enxaqueca, tem a ver com flexibilidade e tristeza. Aí você fala lá, eu estou depressiva e vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma drenagem linfática. Alguém fala para você, nossa, que bobagem, vai para o psiquiatra tomar remédio. Aí você fala, não, mas eu não quero tomar remédio. Então, eu como farmacêutica, eu gostaria, né? Porque aqui ninguém é obrigado a nada. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Como farmacêutica, como doutora, pós-doutora, muitos anos de farmácia hospitalar. Para tudo tem sua indicação. Se você está num processo Oi, doutora linda. Oi, gnomo verde. Boa tarde. Se você está num processo de crise, que você não está dando conta sozinho, é justo o uso do medicamento. Percebe? É como uma dor de dente. Se você está com dor de dente e você não vai no dentista, você não vai tomar um analgésico, você está com uma infecção no dente, você não toma um antibiótico adequado para aquela infecção? Ai não, eu gosto só de plantas, eu vou tratar com chá. Não é inteligente. Para tudo tem sua ação. Para tudo. Quando nós temos algo muito pontual, é muito justo aquele medicamento tarja preta, porque ele vai te tirar da crise. Gente, isso é responsabilidade.
Agora, o medicamento tarja preta, ele vai lá naqueles nozinhos escondidos, o nozinho da tristeza, a memória corporal do trauma, porque o nosso corpo, ele guarda a memória. O tarja preta, ele vai lá na causa da tua tristeza, da tua angústia, da tua crise? Não, não vai. Mas ele é importante para te ajudar a suportar esta crise? Lógico que é. Agora, você precisa tomar este medicamento a vida inteira? Provavelmente não. Cada um é um. Mas você pode, ao invés de tomar 5, 6 medicamentos, você pode diminuir para 2, para 1. Mas sozinha, como muitas pessoas fazem, muitas pessoas começam a frequentar igreja, começam a ouvir coaches e simplesmente, eu não preciso mais do medicamento, eu vou parar com tudo. Isso é muito sério. Não pode fazer isso. Eu, como farmacêutica, eu vou te falar que não faça assim, não faça. Quando a gente vai tirar algum medicamento, quem prescreveu, ele precisa estar ciente da tua terapêutica, se for um médico consciente. Se você não está gostando do médico que está te acompanhando, é justo que você mude de médico. Só não é justo, só não é inteligente você ficar sem um acompanhamento médico e tirar os seus medicamentos do nada. Isso não é inteligente, percebe? Então, é como uma dor de dente. Você está lá com uma dor de dente. Aí você escuta o coach, você vai lá e ele fala assim, não pense nessa dor de dente que ela vai sumir. Só que tem um foco de bactéria lá inflamando, criando pus no seu dente, extravasando líquido, fazendo todo um processo de inflamação. Tem como não tomar um anti-inflamatório e um antibiótico? Não tem. Não tem como. Para que vai ficar sofrendo? Eu sou adepta da própolis. Usa a própolis como prevenção, mas em casos agudos, em casos pontuais, use a medicação correta. Isso é responsabilidade. Eu já ouvi assim, gente. Eu nunca vi uma farmacêutica, doutora em plantas medicinais, ser a favor de remédio alopático. Olha a incoerência, gente. Não é porque eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais, que eu sou contra as medicações. A questão é o uso inadequado. É a falta de responsabilidade. Percebe? Tá? Todo mundo acompanhando aqui? Então, quando a gente tem um processo, por exemplo, uma depressão, está leve, você consegue respirar, ter domínio da sua situação, você pode buscar alternativas complementares à tua condição. O shiatsu, a constelação, eu aconselho a terapia floral. Aqui tem o individual fórmula de urgência, que tem o link aqui, que te ajuda a liberar a angústia. É natural. Ela está aqui vendendo. Não, eu estou te mostrando possibilidades para que você resolva a tua condição. Se eu não mostro para você que eu tenho esta possibilidade, como que você vai saber? É igual uma pessoa que vende brigadeiros. Às vezes você está com uma vontade danada de comer brigadeiros, mas você não sabe que a tua vizinha vende brigadeiros, você vai comprar o brigadeiro lá do outro lado da cidade, e sendo que tinha brigadeiro do seu lado. Você não sabe, não sabia. Tá? A gente precisa compreender que a vida, ela é movimento. Então, a gente precisa ampliar as nossas possibilidades. É muito rígido, o corpo dói a fibromialgia, que é essa rigidez corporal, como a enxaqueca, como a dor na coluna, tem que dar leveza.
É verdade, né, Fê? Tem que dar leveza. Então, como que dá leveza? O individual fórmula de urgência ou o despertar da alegria. Que eu não estou aqui na minha mesa, estou só com coragem, que é para traumas. Outra coisa que é muito legal, tá vendo isso daqui? Às vezes eu acordo à noite, que a minha filha ela não dorme bem, ela tem uma alergia ao trigo bastante importante, e eu fico lá mantrando, é um japamala de pulseira. Mas eu também vendo o japamala aqui, olha que lindo, que eu até fiz um vídeo mostrando. E vai na embalagem de presente, olha que legal. E isso me ajuda as mulheres que fazem esse japamala para mim. Eu compro o material e elas fazem para mim. Vai com 4 tags. Então, isso aqui é uma ferramenta muito boa para a vida, para tudo, para tristeza, para trauma, para dor. Ele vai tirar a sua dor? Não, ele vai tirar aquele nozinho interno lá no teu interior que causa essa rigidez. O Floral F-Core, ele vai curar a sua dor na coluna, ele vai curar a sua hérnia de disco? Não. Ele vai na causa da sua dor. A sua hérnia de disco, ela vai continuar ali. É igual a minha, ela continua aqui. Mas o que acontece com a cura? Ela não está inflamada, ela não está ativada, porque enquanto eu só tomava analgésico e anti-inflamatório, eu só olhava na superfície, mas eu não desfazia o nó. E hoje eu desfiz o nó. Tá certo? Percebe? Então, essa conversa terapêutica hoje é para que a gente amplie as possibilidades para a solução dos nossos problemas. Qual que é o teu problema? É o estômago que arde, essa gastrite que queima muito? Isso é rigidez, mas é uma rigidez que atinge o teu estômago. Você precisa lidar com a ansiedade e acalmar este vulcão, esta panela de pressão prestes a explodir. E para isso, aqui na Full Terapia, é o tratamento Coragem, que é para traumas, para dor do luto. Muitas pessoas em luto falam, eu não quero remédio. Não é questão do remédio para se dopar, não é isso. É a questão do remédio para te ajudar a enfrentar este momento. Por exemplo, este aqui do Coragem para Luto. Não vai mudar a tua condição de enlutado. A condição do luto, ela existe. É real. Eu acolho a sua dor, é um momento muito triste e não passa com o tempo. Às vezes piora, depois você se acostuma. É assim. Para quem já viveu o luto sabe que é assim. Mas qual que é a importância da terapia floral, desse Floral Core no luto? Qual que é a importância disso? É te ajudar a tirar essa angústia. Mas não quer dizer que você nunca mais vai chorar, que você não vai sentir saudades. Percebe? Não é isso. Mas você não vai se maltratar com aquela dor. Porque quando a gente tem uma dor profunda, às vezes nós maltratamos o nosso corpo. E o Floral Core, ele é uma ajuda terapêutica para que você não machuque o seu corpo. Tá? A outra questão da dor da coluna, que eu falei que era a rigidez, essa rigidez comportamental, de personalidade, que dói o músculo, dói o joelho, dói o pescoço. O Floral Core vai lá e arrumar o seu pescoço? Não, ele vai te trazer leveza e flexibilidade, doçura, para você encarar a vida com mais doçura, com mais leveza, sem levar para o pessoal. Sabe aquela questão do, nossa, estou lá no meu trabalho e a pessoa chega com cara azeda e mal me cumprimenta. Aí, ao invés de eu pensar, nossa, ela deve ter aconteceu alguma coisa com ela. Não, o que a maioria das pessoas fazem?
O que eu fiz para ela? Que ela nem falou comigo. Olha como tudo diz respeito a nós, não é? Poxa, a pessoa chegou de mau humor, ela não falou com você, ela não dormiu com você. Por que diz respeito a você? Diz respeito a ela deve ter passado algum problema em casa, ou teve algum aborrecimento no trajeto, algum problema, não é verdade? Não, a gente acha que tudo tem a ver com a gente, né, Fê? Ai, ela chegou e não falou comigo. Aí, uma coisa que seria pontual, do tipo, nossa, ela não chegou bem. Vou fazer um chá que ela gosta, vou levar um café, vou lá perguntar se ela precisa conversar, que eu estou à disposição, não. Aí o que a gente faz? Fofoca. Nossa, você viu fulana? Dormiu de calça jeans. Nossa, dormiu comigo? Não te fiz nada. Olha como a nossa personalidade piora uma situação. Às vezes uma pessoa, coitada, que às vezes está passando um problemão em casa, com a família, ou alguma questão, em vez né, dos amigos resolverem, não, gera um problema. Aí começa a fazer aquele climão no escritório, um climão na escola, porque né, o professor adora um burburinho, sim, e na fábrica. Gente, nem tudo diz respeito a você. Então, é essa personalidade que nos adoece. Gente azeda, falta de terapia, eu costumo falar. É um azedume, sim. Se esse azedume dói o estômago, é o coragem. E se esse azedume dói o corpo, no sentido do joelho, do pescoço, a coluna fúvea, mas eu tenho hérnia de disco? Tem. Mas às vezes essa personalidade rígida ativa demais. Aí é o despertar da alegria ou fórmula de urgência. Então, a nossa condição, vamos começar a concluir, tá? A nossa condição de saúde, ela é impactada totalmente pela genética? Não. Salvo exceções, a genética é 30%. 70% é o nosso comportamento diante daquela dificuldade. Para tudo, para tudo. A pessoa desenvolveu um câncer, ela passou 40 anos se doando demais, levando uma água que não era dela para casa, se sentindo magoada por tudo e por todos, entendeu? E aí ela faz um câncer, um nódulo na mama. Mas ela não percebe que ela precisa mudar essa condição. E ela já construiu aquele nódulo. Então, aquele nódulo precisa ser resolvido. Como que a gente resolve? Lá com o médico e também com as terapias complementares, que é a constelação sistêmica, que é o shiatsu, a terapia floral F-Core, que é o autoconhecimento. Por que eu desenvolvi essa doença? Mudança de alimentação. Eu conheço um monte de colega aí, médico, que acha que a pessoa desenvolveu algum nódulo, algum câncer, que ela não precisa mudar a alimentação. Eu, aqui na Full Terapia, precisa mudar a alimentação, sim. Precisa colocar alguns sucos, algumas plantas para ajudar o corpo a lidar com aquilo. É abandonar o tratamento alopático? Não. Talvez mudar de médico, como acontece da pessoa não se sentir acolhida. Então, quando a gente não se sente acolhida por aquele profissional, é o nosso direito e o nosso dever mudar de profissional. A gente não precisa ficar sofrendo com um profissional que não olha pra gente, que não escuta, que não acolhe a nossa dor. Percebe? A Mel, voltei. Seja bem-vinda. Tá? Então, a nossa construção de saúde é isso mesmo. Construção diária. Água,
as escolhas corretas na alimentação, um bom profissional para chamar de seu, observação da personalidade. Ai, Fúvia, isso dá muito trabalho. Gente, trabalho dá a doença dá trabalho. A construção da saúde tem que ser diversão. Na verdade, às vezes eu tenho que mandar cliente embora, tipo, você já está de alta, mas eu quero vir te ver. Aí eu falo, vem para um café. A gente marca um café, eu faço os cafés terapêuticos, na pandemia ficou parado, mas é um momento muito legal no mês. Ai, chutei aqui minha mesa. É um momento muito legal no mês que a gente faz essa conversa terapêutica com bolo, com chá, com suco, uma conversa mais leve. Percebe? Então, assim, a gente tem que se ocupar, não é se preocupar, é ocupar com a nossa saúde, com o nosso corpo. A gente precisa se ocupar para depois não se ocupar com a doença. E uma terapia anula a outra. Por exemplo, você toma um antidepressivo. Se você opta em tomar aqui a minha terapia floral, você vai ter que sair do seu antidepressivo totalmente? Não. Vai complementar. Qual que é a ideia? Para que você se fortaleça, limpe todas as... Ah, vem fazer esse café aqui em Portugal? Em breve, em breve. É um projeto, sim, é um projeto. Então, a terapia floral, ela vai tirar nódulos escondidos, memórias celulares que estão escondidas no nosso corpo. Memórias de tristeza, de trauma. Ai, Fúvia, eu tive uma infância ótima. Trauma de infância não é só coisas ruins, não. Trauma de infância foi também ações que faltaram. Ações, por exemplo, que faltou acolhida, compreensão, abraço, diálogo, conversa. Também é isso, não é só quem apanhou demais, quem sofreu violência, não. Pessoas que cresceram vendo muita violência, não sendo tratadas com respeito. Isso pode ter uma memória interna bem enraizada de trauma celular. E que sozinha, é muito difícil de solucionar. E a gente precisa sim. Eu tenho mais de 20 diplomas como esses aqui, mas que eu não vou mais colocar na parede. Eu já estudei com muita gente bacana de terapia, até para olhar para os meus fantasmas. E eu faço terapia, eu sempre, hoje eu quero fazer o Atsu. Oi, hoje eu vou fazer umas sessõezinhas de shiatsu, porque eu gosto muito das terapias não verbais. De vez em quando eu vou para psicanálise. Boa tarde. Eu como terapeuta. Porque todo mundo precisa. Ai, Fúvia, eu assisti a série lá com o Celton Mello. Como é que é? Boa tarde. Lá da terapia, sessão de terapia, não é? Com o Celton Mello. Ai, Fúvia, eu assisti todas as temporadas, já estou terapizada. Ai, gente, isso é se enganar. Isso é se enganar. Aquela sessão de terapia é muito legal, aquela série, mas você precisa passar por processos terapêuticos. Todos nós precisamos, todos nós. Terapia é vida, terapia precisa ser normalizado como é a academia hoje. Eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou para terapia. É lindo isso, lindo. E se você tem uma condição específica de saúde, específica, enxaqueca, úlcera, dor corporal, ciático, isso é bem específico. Essa tua condição de saúde tem uma causa na terapia sistêmica e na terapia de personalidades desses doutores que eu citei antes, do Bach, de Hahnemann e de Bach. Entendeu? Então, qual é a causa? Aqui na Full Terapia, a gente não fica na superfície. Vou dar um exemplo. As terapias florais comuns
tem o floral para o gato que faz xixi fora da casinha, para o gato que está arrancando o pelo, para o gato que está agressivo. Aqui no Floral of Core, a terapia é para o gato, porque perder pelo, fazer xixi e morder são sintomas. Esses sintomas comunicam alguma coisa lá embaixo. Então, o Floral of Core, ele é um floral sistêmico. Esses sintomas, eles indicam um caminho, uma possível profundidade ali, uma possível causa. E você, com a sua condição de adulto, porque aqui somos todos adultos, quando você olha lá, você lê o nome dos vidros, porque essa caixinha tem 4 vidros, é um caminho terapêutico. Ah, Fúvia, eu só quero coragem, Fúvia. Ninguém constrói casa pelo telhado. A gente precisa passar pelo alicerce. Então, vai lá o revelar ação, depois vai o compreender, depois foco, depois coragem. É uma construção de nova consciência. E isso se mantém mais na vibração celular. Porque se você só toma coragem, 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 às vezes não tem substância para subir a escada até o coragem. Aí você sobe e cai rapidamente, sobe e cai rapidamente. Percebe o que eu estou falando? É uma conversa ampla para que você amplie o seu horizonte para buscar solução. Se achar que eu tenho, se você se familiariza com o meu jeito de olhar para essa questão de saúde e doença, me mande uma mensagem, escreva nos meus vídeos, me faça pergunta que assim que possível eu te respondo. E se permita terapizar. Aqui eu te aconselho o Fórmula de Urgência, que é um preço muito justo e vai fazer muita diferença na sua vida para você começar a olhar aí essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tá todo mundo tranquilo? Alguém precisa de um acolhimento específico aqui? Quer tirar alguma dúvida na questão desse processo saúde e doença? Vou dar uma dica que tem aqui para a construção da saúde. Todo dia de manhã, acorda, escova os dentes, faz lá seu xixi, escova bem a língua, os dentes, e depois bebe uma garrafinha, 500 ml. O ideal são 620, que os estudiosos falam. Mas 500 ml de água, sem ser muito gelada, em jejum. É a primeira condição de saúde. Aí depois você vai para o seu café. Então, escova a língua, escova bem os dentes, 500 ml de água toda manhã. Isso vai começar a mudar a homeostase, vai começar a mudar o seu intestino, te trazer saúde, tá? Salvo alguma condição renal, que você não pode esse volume todo de água, mas se você não tem nenhuma condição específica renal, coloque esse hábito na sua vida. Em jejum, 500 ml de água. Aí depois você pode tomar mais uma garrafinha antes do almoço, outra garrafinha à tarde, até 6 horas pode ir tomando esse volume grande. Depois das 6 horas eu não aconselho para não levantar à noite para fazer xixi. Tudo bem? Mas água é vida. Ai, Fúvia, eu não gosto de água. Mas se você está buscando uma pele bonita, um cabelo bonito, uma condição de ânimo melhor, até de disposição melhor, tem que beber água. A água impacta em tudo isso. É muito legal que o Floral of Core obrigatoriamente te faça beber mais água, porque ele tem que ser diluído em água. Tudo bem? Então estão todos bem? Uma boa tarde. Amanhã, às 2 horas da tarde, vamos falar de ansiedade e depressão, exaustão, tá? Porque a maioria das pessoas, sim,
estamos exaustas, né? É muito difícil quem não está. Então vamos falar, abordar esse tema e essa live vai lá para o YouTube. A live de ontem também está no YouTube. Assista, ficou muito interessante a live de ontem, tá? Um grande abraço para vocês. Deixa eu ver aqui que tem essas coisinhas vermelhinhas aqui. A introdução da live. Ah, tá bom. Então, gente, uma boa tarde e até amanhã às 2 horas da tarde. Vão lá na Full Terapia que tem muita coisa legal.